Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você disse que depois que se afastou da denominação onde congregava, sua filha adolescente mudou para pior. E agora está na dúvida se teria sido melhor não sair da igreja. Bem, infelizmente não existe uma receita pronta de como nós devemos criar nossos filhos, principalmente quando chegam à adolescência. E aí eles passam a agir por vontade própria, e não mais de acordo com aquilo que a gente ordena. Frequentar uma denominação ou deixar a igreja, como você mencionou, não tem nada a ver com fidelidade ao Senhor, a menos que a sua filha tenha deixado a sua comunhão pessoal com o Senhor. As denominações estão cheias de pessoas que seguem lá por causa dos programas de entretenimento, os shows, as festas, pregadores carismáticos e um sem número de cargos, como líder de louvor, diretora da sociedade de senhoras, diretor da adoração, alguma coisa assim, nem sei se existe isso. Mas nem sempre a fidelidade, nesses casos, é para com o Senhor, e sim para com as atividades sociais da igreja. A pessoa se sentir incluída, e se sentir conhecida, se sentir apreciada. Achar que para termos uma comunhão pessoal com o Senhor, nós e a nossa família dependemos de estar numa denominação com todos os seus atrativos, é não conhecer o cuidado do Senhor para conosco. Eu vivi alguns anos longe das reuniões com os irmãos e nem por isso o Senhor me deixou. É triste ficar longe da comunhão com os irmãos? Claro que é. Mas com certeza, se for a comunhão com os irmãos a meta, então ainda é alguém que não entendeu quem deve ser o centro da nossa vida, o Senhor. Independente de que irmãos são, se você está reunido numa denominação ou reunida com irmãos ao nome do Senhor somente, se forem os irmãos o motivo, está tudo errado. Veja essa passagem do Evangelho de Lucas. Ora, anualmente iam seus pais, os pais de Jesus, a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. E terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? O teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Lucas 2, de 41 a 50. Bem, José e Maria caíram nesse engano de achar que andando com seus irmãos estariam andando com Jesus, mas não estavam. A companhia e a comunhão com os irmãos, parentes e amigos era tão gostosa que eles nem perceberam que tinham perdido o menino no caminho. Eles caminharam por um dia com seus parentes, achando que o menino Jesus estava no meio deles, e não estava. Precisaram voltar a Jerusalém para encontrá-lo no templo. Então, não é nos irmãos ou em alguma instituição religiosa que você encontrará o Senhor, e também não serão eles que farão você ou sua filha andar em comunhão com o Senhor. É o próprio Jesus, é o próprio Senhor que deve ser a nossa ocupação, quer estejamos perto, quer estejamos longe dos irmãos. A questão é a seguinte: a sua filha é realmente convertida ou ela apenas cresceu no ambiente cristão? Muitos estão nas igrejas porque cresceram ali e nunca entenderam de verdade o Evangelho. Não queira lançar sobre os irmãos ou sobre alguma instituição religiosa ou igreja a responsabilidade de fazer você e seus filhos caminharem com o Senhor, porque não é por aí. Essa é uma responsabilidade individual. E ainda que você faça tudo direitinho, só poderá depender do Senhor para que Ele toque o coração da sua filha, porque todos nós sabemos que Deus não tem netos, né? Cada um tem que ter a sua relação, seu relacionamento
com Deus de filho. O fato da sua filha também estar numa denominação não significa que ela seja menos convertida do que se não estivesse. Existem muitos que são verdadeiramente salvos, espalhados pelas muitas igrejas dentro da cristandade. A sua filha precisará de si mesma, por si mesma, melhor dizendo, crer em Jesus e ter um novo nascimento para se tornar uma filha de Deus e ter a sua própria comunhão com o Pai, caso isso não tenha ainda acontecido. Isso, infelizmente, nós não passamos no nosso DNA para os nossos filhos, mas a nossa comunhão com o Pai pode ajudar em muito a dar um exemplo de vida para os nossos filhos. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.